O comércio mudo. Os portugueses se tornaram donos de uma cidade paralisada. As caravanas que costumavam chegar a Ceuta, carregadas de ouro da Guiné, desviaram suas rotas para o Tânger e Tunis. A praça recém-conquistada não dava lucro algum, como também sua manutenção era extremamente onerosa. Em julho de 1418, quando os mouros deferiram um ataque para tentar retomar Ceuta, Dom Henrique, que partiu da cidade em setembro de 1415, já feito cavaleiro e nomeado responsável por sua defesa e despesas, retornou para enfrentar o inimigo. Quando ele chegou, Ceuta já se safara por seus próprios meios. Ainda assim, o infante decidiu passar 8 meses na sua cidade. Foi então que obteve de prisioneiros árabes a informação sobre como Ceuta havia se tornado uma cidade rica. Sob tortura, alguns mercadores revelaram a Dom Henrique de que forma o ouro africano chegava a Ceuta. Grandes caravanas muçulmanas seguiam de Marrocos para o sul, através de imensas montanhas da Cordilheira Atlas, onde a neve eterna convive com o fulgor do deserto. Ao fim de 20 dias de marcha, nas proximidades da cidade de Timbuktu, em Mali, os marroquinos expunham montes separados de sal, coral de Ceuta e mercadorias baratas. Depois se afastavam. Os homens da tribo local que viviam nas minas abertas, de onde extraíam o ouro, eles se aproximavam e colocavam ao lado da pilha a quantidade de ouro que julgavam valer tais mercadorias. Então era a sua vez de se retirarem, deixando aos mercadores árabes a função de aceitar a oferta ou reduzir a quantidade de peças expostas. O processo se repetia até que toda a mercadoria fosse retirada. Esse era o comércio mudo, uma forma de etiqueta comercial entre povos que não conheciam a língua um dos outros, costume tão antigo que fora descrito pelo próprio Heródoto. Dom Henrique sabia que os lusos não seriam capazes de cruzar o mar de areia do deserto do Saara, que só poderia ser vencido com o auxílio do camelo, o navio do deserto, capaz de marchar até 200 km, até 20 km por dia. Mas havia indícios de que o comércio mudo se dava nas proximidades da foz do Grande Rio, cujo delta verdejante, ladeado de palmeiras, desaguava no Atlântico, ao sul do arquipélago das Canárias. De posse de tais informações, Dom Henrique começou a pensar na hipótese de flanquear a costa africana, navegando pelas Canárias até a terra da Guiné. Queria bloquear os mouros pela retaguarda e dominar a foz do Rio do Ouro, que, como se saberia depois, era o Senegal, tido como um dos braços do Nilo. Para fazer isso, teria que mergulhar no desconhecido. Nota: as caravanas passam. Embora as caravanas partissem em geral de Ceuta para Mali, algumas delas faziam o percurso inverso. Foi o caso do séquito que, em 1324, acompanhou o imperador Mama Musa, rei de Mali, em sua peregrinação para Meca. Musa Mali, partiu do seu reino com mais de 100 camelos carregados de ouro, generosamente distribuindo entre os pobres que ele encontrou ao longo do caminho. Cerca de 500 escravos atendiam o imperador, e cada um deles portava 2 quilos de ouro. A opulência e a benevolência de Mama Musa de Mali espantaram até os sofisticados cidadãos do Cairo. A lenda de Mama Musa de Mali, registrada no mapa feito em 1375, funcionaria como um dos mais poderosos estímulos para que o infante Dom Henrique se lançasse na conquista da Guiné, concretizada em 1430. O Príncipe das Marés. Ao retornar a Portugal, na primavera de 1419, Dom Henrique, segundo seu biógrafo oficial, Gomes Zurara, teria decidido abandonar as futilidades da corte e se instalar na Ponta de Sagres. Começaria a se forjar então, em torno dele, uma das lendas mais duradouras da história das explorações.
O próprio local que o infante supostamente escolheu para viver já era pleno de simbolismo e magia. O antigo promontório sacro de gregos e romanos, chamado de Sagres pelos Luzes, fora batizado pelo geógrafo grego Ptolomeu. Era a Finisterra da Europa, um lugar ermo, de beleza trágica, onde a terra se despede num cabo nu e pedregoso, para mergulhar no oceano temível e repleto de mistérios. Não por acaso, Sagres tinha sido ocupado por um tempo pelos druidas, os sacerdotes celtas. Ainda assim, não foi na ponta de Sagres, mas na Vila de Lagos, cerca de 30 quilômetros a leste dali, que Dom Henrique de fato se instalou. Quando seu pai, o rei Dom João, o fez governador daquela região, conhecida como Algarve, ou El Gard, a terra do poente, outrora Ocidente Árabe. Em maio de 1420, Dom João também fez o infante administrador da Ordem dos Cavaleiros de Cristo. Originária da antiga Ordem dos Templários, a Ordem de Cristo era a mais opulenta e mais enigmática das ordens militares da Europa medieval. Seu objetivo era combater os sarracenos e todos os demais infiéis inimigos da cruz, não só pela África, mas em todas as outras partes do mundo. Pelos 2 séculos seguintes, todas as expedições ultramarinas dos portugueses partiram sob a bandeira da Ordem de Cristo. E a maior dela seria financiada pelos, aparentemente, recursos inesgotáveis dessa espécie de sociedade secreta. Nota: os Templários. A Ordem dos Cavaleiros do Templo foi fundada em Jerusalém em 1116 por cruzados franceses, cruzados esses que juraram viver em perpétua pobreza e defender os peregrinos cristãos que iam à Terra Santa. A ordem se tornou uma sociedade poderosa, secreta, com ritos de iniciação, estrutura rígida e um exército de monges guerreiros, e principalmente muito dinheiro e muitas terras tomadas dos árabes. Em 1307, o rei da França, Felipe o Belo, que devia dinheiro à Ordem de Cristo, aliou-se ao Papa Clemente V numa trama para destruir os templários. Em 1314, depois de terríveis torturas e um processo infame, mais de 500 cavaleiros de Cristo foram queimados vivos em Paris. A Ordem de Cristo foi extinta e seus bens confiscados. O rei Dom Dinis de Portugal acolheu os poucos templários sobreviventes e dizem o seu tesouro secreto, obtendo a permissão para fundar em 1313 a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, que manteve a estrutura e os símbolos templários, a cruz cópta usada nas velas dos navios lusos. Fim da nota. Não são poucas as contradições que cercam a figura do infante. Monge guerreiro, obcecado, teimoso, celibatário e asceta. Dom Henrique de fato era uma figura oniponente, permanente envolto no manto negro. Era uma figura imponente, permanente envolto no manto negro. Quando ele morreu, supostamente virgem, em 3 de novembro de 1460, descobriu-se que ele cobria todo o ventre com uma áspera faixa de crina entrelaçada, em nome do amor divino. Segundo o seu biógrafo, Zurara, a inclinação das rodas celestes destinara Dom Henrique de desvendar coisas que outros homens estavam encobertas, em altas fortes conquistas. As dúvidas que cercam a vida e as reais realizações do infante começam justamente no texto elogioso de Zurara, que era protegido de Dom Henrique, cavaleiro e comendador da Ordem de Cristo, escrevendo por encomenda dele e sobre seus auspícios. Quase todas as análises da obra do infante se baseiam no texto de Zurara. Sendo assim, o papel de Dom Pedro, irmão mais velho do infante, que já caíra em desgraça na época de Zurara, escreveu os clássicos Crônica da Tomada de Ceuta e Crônica dos Feitos da Guiné,
foi sempre subestimado. Mas sabe-se que depois do culto e letrado Dom Pedro, realizou uma longa viagem pela Europa e pelo Oriente, trazendo mapas e livros, entre os quais o de Marco Polo, que ele mesmo traduziu para o latim, que Dom Henrique começou a lançar suas expedições pelo Mar Tenebroso. De acordo com Zurara, foram 5 as razões pelas quais o senhor Infante foi movido a mandar buscar as terras da Guiné. A segunda delas era aumentar a fé de nosso Senhor Jesus Cristo e trazer a ela todas as almas que quisessem salvar. Ao longo de 40 anos de navegações, Dom Henrique jamais enviou qualquer missionário à África. As outras 4 razões do infante eram, segundo Zurara, saber a verdade sobre as terras que existiam além das Ilhas Canárias, e então descobrir se haveria ali algum tipo de reino cristão, estabelecer uma aliança com esse suposto reino cristão e averiguar a real influência árabe na África. A interpretação moderna das 5 razões levaria certos historiadores lusos a atribuir ao infante o plano de contornar a África para chegar à Índia, mas esse jamais parece ter sido seu real objetivo. Nota: O Senhor das Estrelas. De acordo com certos depoimentos, bastante controversos, o infante Dom Henrique era alto, forte e loiro, devido à herança genética de sua mãe, a inglesa Dona Filipa. Sendo ou não um tipo anglo-saxônico, Dom Henrique seria visto por historiadores britânicos e lusos como o mais puro exemplo de virtude e ética cavalariana. Biografias inglesas, publicadas no século XIX, o apresentariam como um cavaleiro arturiano, cercado por cosmógrafos similares ao mago Merlin e de cavaleiros ousados e indômitos. Ou seja, não domesticado, mansado, bravos, indomáveis. Na vida real, Dom Henrique de fato se interessava por ocultismo, chegando a escrever um livro chamado Segredo dos Segredos da Astrologia. Zurara, seu biógrafo, atribuiu as altas conquistas do príncipe ao fato dele ter ascendente em Áries, que é a casa de Marte, Aquário na casa de Saturno e o Sol na casa de Júpiter. Fim da nota. A Escola de Sagres. De qualquer forma, das razões apontadas por Zurara, como as que levaram o infante a armar suas expedições, a primeira e a primordial delas parece de fato ter sido autêntica. Dom Henrique decidira, entre aspas, descobrir a verdade sobre a terra que estava além das Canárias, porque até então não havia ninguém na cristandade que disso soubesse, nem das cartas de Mareá, nem de Mapa Mundi. Nesse sentido, Dom Henrique de fato se tornaria o patrono de uma aventura metódica e científica de caráter moderno. Para realizá-la, começou a atrair para o Algarve sábios, cartógrafos, astrônomos e astrólogos, especialmente judeus que, desde meados do século XIV, fugiam das perseguições que eles encadeavam na Espanha. Com esses refugiados, Dom Henrique fundou então a Escola de Sagres, que existiu apenas no sentido filosófico da palavra. Ao contrário do que a maior parte dos livros segue afirmando, jamais houve um espaço físico, um centro de estudos e muito menos um observatório na Ponta de Sagres, onde, segundo o geógrafo grego Strabo, os celtas e os iberos achavam que os deuses faziam suas reuniões noturnas. Dom Henrique, de fato, esforçou-se para iluminar a Ponta Sagrada com o facho da ciência, varrendo lá as sombras do mito, como os continuadores de sua obra fariam entre as sociedades nativas da América. Mas ao contrário do que afirma a lenda, o infante o fez a partir da Vila de Lagos, localizada em uma ampla baía, e não de um cabo vertiginoso, de onde seria impossível zarpar. Nota: o navegante. Embora cognominado o Navegante, Dom Henrique não era o homem do mar,
pelo qual raramente viajou. Na verdade, ele só viajou 2 vezes, cruzando o Mediterrâneo, em ambas para atacar os infiéis em Marrocos. Mas jamais singrou o mar tenebroso, o Atlântico, o oceano que ele incorporou à geopolítica europeia. O fato de que o infante quase nunca ter posto os pés na embarcação é um dos argumentos mais usados por seus detratores. No entanto, ele parece confirmar que a saga deflagrada pelo infante era de fato uma aventura da mente e, nesse sentido, uma ação de cunho investigativo. Dom Henrique também foi um dos primeiros estadistas europeus a vislumbrar os oceanos não como barreiras intransponíveis, mas como uma ampla rota comercial ao redor do planeta. Fim da nota. O principal assessor do Dom Henrique foi Reuda Cresques, judeu catalão, filho e continuador da obra de Abraham Cresques, o brilhante cartógrafo nascido na ilha de Maiorca, autor do célebre Atlas Catalão, feito em 1375 e 1377. Em 1420, Reuda ou Jafuda ou Jaime chegou aos Sagres trazendo o trabalho do pai. No Atlas de Abraão, logo abaixo das Canárias, havia uma referência ao Rio do Ouro e ao reino opulento do imperador Musa Mali. E a conquista dessa região tornou-se uma obsessão para Dom Henrique. Depois de se debruçar sobre os mapas trazidos pelo irmão, Dom Pedro, e por Reuda Cresques, o infante concluiu que a melhor forma de chegar ao Rio do Ouro era a partir das Ilhas Canárias, que ele decidiu conquistar. Essa é mais uma das ironias que serve o papel histórico de Henrique. Embora o Cavaleiro de Cristo tivesse jurado atacar árabes e berberes onde quer que estivessem, ele iniciou sua aventura expansionista atacando uma possessão castelhana. De fato, as Canárias, então chamadas de Ilhas Afortunadas, eram tidas como parte da antiga província da Tingitânia, parte dos domínios de Tingis, hoje Tanger, que tinham pertencido ao Império Visigótico, e por isso era uma herança direta dos reis de Castela. Em 1425, com o apoio do Papa Eugênio IV, o infante enviou uma expedição com 2.500 homens e 120 cavalos para dominar as Canárias. O ataque fracassou. Com a polêmica legal que se seguiu, o Papa foi forçado a retirar seu apoio ao audacioso plano de Dom Henrique. Ainda assim, os lusos continuariam tentando tomar as Canárias por mais 10 anos. Em meio ao processo, descobriram as ilhas de Porto Santo, Madeira e dos Açores, que eram desabitadas. Essas ilhas, significativamente colonizadas por antepassados de Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo, se tornariam uma espécie de laboratório onde os portugueses experimentariam técnicas de ocupação e conquista de territórios selvagens. A Ilha da Madeira, chamada assim por causa de suas florestas, foi queimada durante 7 anos ininterruptos. Na terra arrasada, surgiram os primeiros canaviais do Atlântico. Os coelhos introduzidos em Porto Santo por Bartolomeu Perestrelo, futuro sogro de Colombo, devastaram a ilha. Quando a coroa desistiu de intervir na ocupação desses arquipélagos, transformou-os em capitanias hereditárias, como depois faria com o Brasil. Mais tarde, essas ilhas, junto com as Canárias e do Cabo Verde, virariam escala fundamental para as expedições que iam não só para a África, mas para a América. O infante se tornaria, assim, o patrono da colonização europeia do além-mar. Nota: capitanias hereditárias. Chamava-se de capitanias hereditárias os grandes lotes de terra localizados em possessões ultramarinas que a coroa portuguesa doava a membros da alta nobreza, denominados donatários, concedendo-lhes grandes poderes, mas incumbindo também da responsabilidade de investir na ocupação da colonização das terras recebidas.
De fato, os poderes dos donatários eram quase absolutos, mas as despesas com todo o processo de colonização era inteiramente deles. A origem das capitanias hereditárias está no sistema chamado de senhorio português, um método feudal de ocupação de terras utilizado no século XVII, no século XIII, na verdade, para desenvolver amplos territórios. Territórios esses que foram recém-conquistados dos árabes, no Alentejo, ao sul de Lisboa. As capitanias foram uma evolução do sistema de senhorio, e muitos historiadores já viram nelas um cunho mais capitalista do que feudal. A fórmula também chamada de donataria foi aplicada com sucesso pelo Dom Henrique para colonizar as ilhas desabitadas da Madeira e dos Açores na segunda metade do século XV. Fim da nota. Embora um dos seus supostos objetivos fosse de conquistar almas, Dom Henrique se revelaria um herdeiro genuíno do fanatismo dos Templários, pois, além de virar o padrinho das explorações ultramarinas, tornou-se também o padroeiro da saga escravocrata dos europeus. De fato, apesar dos recursos da Ordem de Cristo serem imensos, as viagens patrocinadas por Dom Henrique eram caras e deficitárias. Só depois que seus navios começaram a trazer os primeiros escravos a Portugal, em 1444, o infante obteve lucro com a aventura exploratória que ele iniciara em 1419.